Apoio Cronos. Casas da Água. Olá amigos, bem-vindos a mais este nosso Condomínio Hoje, o programa realizado pelo Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. No ar pela TV Floripa, canal 4 da NET, sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. Com o nosso tradicional abraço ao professor Sionésio, fundador e diretor da Cronos, e também ao senhor José Nitro, criador e diretor da Casas d'Água, os apoiadores aqui do nosso Condomínio Hoje, que é um programa destinado a você que vive em condomínio, a você síndico, administrador, condôminos, sempre batendo na tecla da educação, na boa convivência dentro dos condomínios, como otimizar a utilização dos recursos naturais, tanto no lixo quanto na água, na energia elétrica. E é por isso que hoje trazemos para conversar, para dar dicas sobre o aproveitamento do que a gente chama de lixo, o engenheiro de software, Alceu Medeiros. Bem-vindo, Alceu, obrigado pela presença. Agradeço. Bom dia. Bom dia. É lógico que a gente não vai falar sobre softwares. O Alceu se tornou empresário e criou a Brotei. O que é a Brotei, Alceu? A Brotei é uma startup, um negócio social que promove a gestão de resíduos orgânicos para as pessoas em casa ou no trabalho. A estratégia é trazer a compostagem e a horticultura, o cultivo, juntando os dois num ciclo de permacultura. Permacultura, aí já complicou. O que é a permacultura mesmo? A permacultura ela envolve algumas... Como é que eu posso explicar de uma maneira bem simples? Ela traz alguns processos naturais e permite que uns processos acabem trazendo insumos para os outros. Criar um ciclo, uma cadeia produtiva... Cria um ciclo natural virtuoso. Autônomo, praticamente. Autônomo, sim. Autônomo no momento em que você põe o lixo ali, ele começa a ser autônomo com aquele material. Eu consigo explicar bem com o nosso cenário. Por exemplo, nós consumimos hortifrutis, consumimos os alimentos. Sim. E geramos resíduos orgânicos. A compostagem em si, ela isolada, ela consome resíduos orgânicos e são matérias orgânicas, porém não mais enraizadas, porém não mais vivas. E ela naturalmente ela se degrada e se transforma em composto orgânico. E adubo. Isso, né? Mais simples ainda, ótimo. E o plantio, ele consome esse adubo, esse composto orgânico e oferece alimentos. As frutas, legumes e verduras. Olha, aí é que fecha o ciclo. E aí nós consumimos novamente frutas, legumes e verduras. Ou seja, há um ciclo virtuoso. E esse ciclo virtuoso natural, ele está dentro disso que chamamos de permacultura. Permacultura. E é pertinente chamar isso de permacultura urbana, uma vez que nós estamos em um ambiente urbano e estamos adaptando a permacultura, trazendo para a nossa realidade. Pois é, você adaptou, dá para fazer até num escritório a reciclagem desses materiais? Perfeitamente. É com esse balde aqui que você trouxe e que a gente vai mostrar daqui a pouco? Isso. A Brotei, por ser um negócio social, ela atende as classes socioeconômicas que dentro dessa, infelizmente, pirâmide que a gente se encontra, nessa pirâmide socioeconômica, os negócios sociais eles vêm com o propósito de nivelar subsídio à base, de ajudar com que essa pirâmide ela se quebre. Essa pirâmide, para ela se quebrar, ela precisa oferecer, de alguma maneira, uma autossuficiência para as diversas camadas, para que umas não dependam das outras. Então, economicamente... Que eu não dependa da Monsanto, que eu não dependa da Bayer, coisas assim. Sim, e que não dependa, inclusive, por exemplo, às vezes, do fluxo de mercado que, às vezes, nós... um exemplo bem simples, né? A gente, por exemplo, num vestibular, temos 100 candidatos vaga. Um candidato passa. Para onde foram esses 99? Então, aos poucos vai diminuindo as oportunidades para uma base que está lá, e essa base, naturalmente, ela acaba se tornando
as pessoas que não Carente. tiveram as oportunidades. As pessoas E elas não acabam são ficando fáceis. dependentes, às vezes, de empregos que, pelas vezes, pela falta de conhecimento que acabam, assim, na sua formação adquirindo, elas precisam, às vezes, estar relacionadas com trabalhos que não vão remunerar da forma como poderiam, ou como deveriam, como pensando seria necessário. pensando em divisão justa, né, de recursos. Então, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, alimentos orgânicos não são acessíveis, porque são um pouco mais caros. Naturalmente, se for ver como é que é a vida de um produtor orgânico, vai ver que realmente o custo é maior. Mas, e aí, como é que fica? Né? Temos duas pontas que não tem conversa. Então, a ideia da Brotei é permitir que a permacultura urbana, permitir que a compostagem e o cultivo dentro de casa tragam uma autossuficiência. Legal. Torne que os alimentos orgânicos fiquem acessíveis para todos. E dá para cultivar qualquer coisa em casa, mesmo em apartamento? Utilizando técnicas simples e da mesma forma bem definidas, sim. Sistematizadas, sim, com sim, alguns cuidados. Sim. E não dá cheiro, não, fazer isso em casa? Não. Não gera cheiro? Tem alguns cuidados. A compostagem que nós oferecemos com os minhocários, ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a fazer com os nossos resíduos. E olhe bem o termo que eu estou utilizando, resíduos. Resíduos, então, resíduos não é lixo. É bem diferente de lixo. Então, nós temos ali uma lixeira. Eu até indico que o minhocário não fique perto da lixeira, que realmente descaracterize essa ideia de que estamos cuidando do nosso lixo. Legal. Tem que ter no local arejado, com sol? Não. Sem sol. Sem sol. Porque são minhocas. Porque são minhocas que são fotossensíveis. Elas não têm interesse no... Minhoca vive embaixo da terra, no escurinho, no úmido, né? Não precisa de sol. Sim. E é com o minhocário que você promove a compostagem, a transformação desses resíduos em adubo. Exatamente. Que nós chamamos de vermicompostagem. Vermicompostagem. Exatamente. A minhoca é um verme? Ela é um anelídeo, mas acaba que o termo, porque envolve outras, a vermicompostagem em si, ela pode contar com outros seres, né? Como, por exemplo, nós temos determinadas espécies na natureza que o seu embrião entra em estágio larval, e essas larvas também consomem alimentos orgânicos. Então, tem alguns segmentos da vermicompostagem que também atuam com essas larvas, por exemplo. Então, assim, a vermicompostagem, novamente trazendo termos técnicos, né, mas ela... necessários, né, para instruir. A compostagem feita através de minhocas entra nesse conceito de vermicompostagem. Certo. E a decomposição dos materiais orgânicos não é só feita pela minhoca, né? Tem bactérias, tem outras coisas que atuam. Exatamente, exatamente. Nada nocivo ao ser humano? Não, livre de patógenos, inclusive por que o minhocário ele está nesses últimos 20 anos aos poucos ganhando espaço, né? Justamente por essa propriedade que a vermicompostagem tem de, ao mesmo tempo, ser uma compostagem acelerada e deixa o material livre dos patógenos. Sem porque cheiro. elas mesmo consomem esses patógenos. Os patógenos. E quanto tempo leva para um resíduo virar adubo? Na vermicompostagem pode demorar de 15 a 45 dias. Na compostagem termofílica pode demorar de 5 a 9 meses. Termofílica, o que é isso? Termofílica é uma compostagem que... Já em maior volume, que você faz no terreno? Pode, naturalmente, o ideal é que seja em maior volume. Por quê? Porque tem dentro da compostagem, que pode ser feita por pilhas ou pode ser feita por leiras, há um processo que depende de bactérias e depende de fungos, principalmente. E a ação desses fungos, ela aumenta a temperatura naquele ambiente. Certo. E o aumento daquela temperatura é muito importante porque é a forma que a compostagem termofílica elimina os patógenos. Com o calor. Com o calor. Esteriliza tudo. Esteriliza, não que esterilize, porque se a gente chamar de esterilização, a gente está eliminando as bactérias e os fungos e a ideia não é muito... Não é esterilização. Não é essa. E o ácido úmico, que é o composto final, que é o humus que nós chamamos... Ácido úmico. Ela vem, sim, com algumas propriedades de fungos, porém são benéficas para a natureza e não nos afeta em nada.
Que barato, que barato. Toma um gole de água. Agradeço. Hidrate-se ao seu Medeiros, que é formado pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina como engenheiro de software. Não conserta computadores, não adianta procurar o seu para arrumar computador, o negócio dele é software, ou melhor, era, né? Porque agora virou empresário e fundou a Brotei. Visite a brotei.com.br. Brotei vem de broto mesmo, né? De sementinha. Sim. E a tua ideia fundando a Brotei, de fundar a Brotei é de criar uma política de resíduos orgânicos, é isso? Qual Sim. que é a ideia por trás? Além de trabalhar o meio ambiente, favorecer a natureza, essas coisas todas? Sim. O que inspirou o nome Brotei foi a possibilidade de, como nós vemos na natureza, vemos coisas brotando sem muito controle. São a natureza como são. por si só, né? São como são. Querendo ou não, o miocárdio, nós não inventamos nada. É a natureza que está ali agindo, só que ela está dentro de um ambiente, que no caso é o miocárdio. Adaptado para um escritório, para um apartamento. Exatamente. A ideia de poder trazer para esses ambientes que não são que não tem tanto acesso para a terra, aí nós colocamos nesses recipientes. Ambientes urbanos. E a Brotei, ela vem com o propósito de exponencializar a compostagem e a horticultura, porém não é exponencializar no sentido de ter uma mega infraestrutura ou algo do gênero. Ela vem com o propósito de permitir que várias pequenas compostagens e horticulturas brotem. Que legal. Então, que legal. com isso, qual é a política? Como que nós implementamos isso? A ideia da Brotei é distribuir Miocárdios. o máximo possível esses miocárdios e disseminar o máximo possível conhecimento para que se faça o cultivo. Seja em casa ou quando quiser que isso seja num contexto recreativo, que seja em hortas comunitárias, preferencialmente em espaços públicos, que os municípios eles estão cada vez mais abertos e percebendo a tendência das hortas comunitárias e da agricultura urbana. Então, para que nós consigamos fazer isso, os nossos produtos, a cada 2 itens que nós conseguimos comercializar, nós produzimos por conta própria um terceiro que nós distribuiremos gratuitamente. A comunidade, a principalmente em comunidades que nós temos acesso a alguma liderança, que no momento nós estamos bem concentrados aqui na região, né, da Grande Florianópolis, ou também em grupos já formados ou que estão se formando de hortas comunitárias. Então, quando a gente atinge um determinado volume, por exemplo, geralmente é acima de uns 50 miocários. 50 miocários. Aí nós temos um montante disponível para poder chegar numa determinada comunidade carente e falar, olha, podemos agora fazer uma oficina para vocês de compostagem e horticultura com o nosso piquenique, a nossa confraternização. Então esse grupo passa a se conhecer e ali serão uma atividade distribuídos, super saudável, socializante. ocupando parque, ocupando praça, e ali mesmo pode ser a futura horta que se eles resolverem fazer, próximo àquela comunidade, próximo àquela região. Você oferece oficinas, então, de capacitação para lidar com esse Exatamente, material todo? Principalmente. Então, na verdade, o miocárdio ele vem como um adendo, ele vem como algo que sai um pouco dessa questão de, às vezes, nós estamos numa oficina, ou às vezes nós estamos recebendo conhecimento, seja num slide, ou seja, às vezes num papel, ou seja, às vezes na fala, e ao invés de a pessoa chegar em casa e a realidade é outra, ela está carregando com ela, já leva o miocárdio, na prática, aquilo que foi ensinado. Então, toda vez que dali para diante que ela sai de casa e volta para casa, ela volta e encontra o miocárdio lá. E dali ela vai aos poucos se inspirando em cultivar, ali mesmo ou numa horta com outros amigos. É que nem um bichinho de estimação. É para ser. Uma minhoca de estimação. Sim. Inclusive nas escolas, quando a gente vai fazer... Estamos indo muito em escolas também. Está sendo muito chamado. Então, e muito bem recebidos. E muito muita bem recebidos, graças a Deus. A criançada compra a ideia. Algumas sim, outras não, mas é natural, porque dependendo da convivência, dependendo de onde habitamos, nós estamos mais ou menos distantes da natureza. Aí quando nós vemos um anelídeo, uma minhoca, tem gente que realmente tem um... Mas as famílias que nós acompanhamos, que nós percebemos que tinha essa pequena aversão,
Com o passar do tempo, nós fomos acompanhando essa versão, ela realmente conseguiu ser quebrada e houve uma relação harmoniosa assim com o miocárdio. Porque passa a ver que não é só um bichinho que anda na terra, que serve para botar na isca para pegar peixe, é um bicho que tem um grande trabalho dentro da natureza. E é uma espécie, a Eisenia fétida, que é a espécie de minhoca que nós utilizamos, que ela é a espécie que mais se adequa ao ambiente 100% orgânico, que é o que o miocárdio oferece. Ela é pacífica. A nossa nativa, a nossa minhoca que é do meio mineral, que vem só para o meio orgânico para se alimentar, mas volta para conviver e se reproduzir no meio mineral, ela pode ver, assim, não sei se já passou algum momento em que foi cavar, foi fazer alguma coisa, viu a minhoca, foi mexer, ela é puladeira, ela corre, arisca. Sim. Essa minhoca não, ela parece até que ela convive, ela convive bem. Gosta de gente, que legal, que legal. E você fornece tanto esses baldes, são baldes plásticos adaptados, né? Exatamente. Para virar fornece junto minhocas, tudo? Sim. Toda a tecnologia, a informação, sim, tudo? Porém não centralizamos. Como o objetivo é disseminar, a ideia foi justamente, ao invés de adquirir matéria-prima na indústria, foi fazer o que qualquer pessoa faria. Nossa, eu quero um miocárdio, o que eu vou fazer? Eu vou atrás das caixas? Eu não queria comprar caixa, não tenho poder aquisitivo, o que eu posso fazer? Então tem muita gente que já vai atrás dos baldes, que esses são os baldes, os famosos baldes assim, que a gente vê referências na internet sobre como se faz o miocárdio. Então tem determinadas classes sociais que realmente elas não querem ter que despender recursos para isso. Isso aí muitos têm em casa, sobra numa construção, tem em containers no meio da rua. Sim, tem às vezes uma padaria perto ou qualquer lugar que venda alimentos que se utiliza desses baldes. E a ideia é permitir que quem não tem recurso para acessar ou vai poder aguardar um momento de receber uma doação ou vai poder por conta própria desenvolver, acessando o nosso site, vendo nossos conteúdos sobre como se faz por conta própria. Certo. E baldes que tem tinta, que vem pode bem lavado, pode ser bem limpos e a tinta estando bem seca, sendo o tipo de tinta que realmente ela não vai soltar no decorrer do tempo algum componente. Para prejudicar a minhoca, né? Porque depois vira tudo orgânico. E é muito simples também ver se o ambiente está saudável para a minhoca ou não. Por isso que nós estamos aqui, de alguma maneira, sendo especista. A minhoca, enquanto ela está no meio orgânico, se aquele meio orgânico é saudável para ela, ela se mantém ali. Porque naturalmente, instintivamente, ela não vai sair porque procurando outro local mais apto, porque ela estaria suscetível ao risco de ser pega por um predador. Então, se o teu miocárdio começa a ver que tem muitas minhocas para fora do teu material interno, é porque não está legal o ambiente. Então nós podemos cuidar das minhocas para que o ambiente esteja legal. E estando o ambiente legal para elas se reproduzem muito melhor, elas fazem um humus muito mais rico. E se ela estiver fugindo, o que tem que fazer? Botar mais componentes orgânicos? Sim. Aqui, na verdade, vamos começar? Vamos. Então, esse é um miocárdio sendo oferecido especialmente para a TV Floripa. Opa! Vai ficar aqui no escritório. Para a TV Floripa e para o Sindiconde. Já tem até especialmente feito especialmente para você. Muito bem. E aqui já tem também um adesivo explicando exatamente instruções do que colocar no miocárdio. Por favor, o miocárdio é seu. Vamos começar a desmontar. Pode cortar. Eu vou segurar aqui. Eu corto? Só por favor. Como se tivesse recebido em casa. Uma fita. Cortar a fita inaugural do miocárdio da TV Floripa. Que bacana. Muito bem. Perfeito. Olha, você mesmo faz essa produção como qualquer outra pessoa faria. Pode ver que não tem uma matriz que corta esse balde. Esse balde eu cortei na faca. Não jogue fora os seus resíduos. Com uma faca? Sim. Dá para fazer em casa, então? Exatamente. Naturalmente, todos os componentes são passíveis de poder ser feitos em casa. Nada industrializado ao seu? Bom, o balde é industrializado, mas ele é reutilizado. Então estamos aqui também fazendo uma gestão de resíduos orgânicos. Desculpa, uma gestão de resíduos sólidos. Isso, que tem até uma política nacional agora. Então, para o ambiente ficar bom mesmo para a minhoca... Isso, mostra aqui para essa câmera. Nós já temos audiência ali, tá todo elaboramos um material que diz o que pode, como controlar a umidade para evitar que venham insetos ou para também
para evitar que não fique um ambiente muito úmido. E às vezes o ambiente muito úmido, ele cria um processo anaeróbico interno que daí deixa a coisa, pode deixar desinteressante para a minhoca. E também tem materiais que não podem realmente entrar no ambiente confinado dos minhocários. Sal, carne, temperos, laticínios, frutas cítricas, massa, farinha, tudo que não é bom para o ser humano não é bom também para a minhoca, pelo jeito. Sim, Né? e pode perceber que naturalmente as coisas que entram no miocário são restos de preparos, porém não restos de alimentos. O que isso significa? Que alimento cozido, não. Consequentemente, nós vamos começar a produzir aquilo que realmente nós vamos nos alimentar, evitando o desperdício. E aquilo que é o preparo, nós colocamos no miocário. Casca de batata, essas coisas. E ainda assim, esses restos de preparo, nós podemos mostrar que eles podem ser reaproveitados pela natureza. Quer dizer, pelos seres humanos. Como? Na confraternização de entrega, nós oferecemos um piquenique. Enquanto estamos explicando como tudo funciona, as pessoas estão ali nos comes e bebes. Ao final, elas ficam sabendo que aquela torta era feita de casca de banana, que aquela nega maluca era feita tinha um ingrediente que é a borra do café, que o chá foi feito com a casca do abacaxi, que o suco é a casca da melancia. Ou seja, por exemplo, a melancia. Isso é muito importante principalmente para comunidades, porque reaproveita muito mais os alimentos e muito dos nutrientes estão na casca. Então, por exemplo, a melancia, a pessoa come o conteúdo, logo após ela tem a casca. A casca pode bater no liquidificador, tá ali o suco. Bota um talo de couve, bota um hortelã, fica jóia. Olha, eu já vi uma pessoa que gostava de comer, que gosta ainda de comer, tá vivo, comer a parte branca da melancia. Isso aí dá para fazer suco, então, Fica muito bom. Eu, particularmente, eu gosto mais do suco da casca do que do suco do miolo. O miolo eu acho um doce que... É a segunda pessoa que eu encontro, então, que gosta do branco da melancia. Sim. Vou provar para ver se... E por final, eu gosto também. Se for ao coar, aquele material coado pode botar na panela com alguns outros ingredientes doces, como açúcar, e aí tens ali um doce. Então, nada foi fora. Nada precisou ir fora. Então, é o tipo de informação que a gente precisa trazer para as pessoas. E esse piquenique que você organiza na hora de dar a oficina, você produz os alimentos todos ou Sim. Você leva isso tudo? Sim, para facilitar, né? Claro. Mas, claro... Fazer um bolo com casca de banana realmente ia ter que ser uma outra oficina só para isso. Mas faz parte dos nossos conteúdos oferecer também dicas dessas receitas. Que legal, Alceu. Parabéns. Você é vegetariano, então? Sim. Desde sempre? Vegetariano mesmo, eu estou há uns 6 anos. 6 anos. Legal, hein? Um pouco mais, na verdade, mas sempre tem as idas e vindas entre as recaídas no sorvete. Mas ali naquelas idas e vindas entre vegetariano e peixetariano, por exemplo. Peixetariano. Como nativo da ilha, assim, eu fui criado me alimentando de frutos do mar. Você é nativo aqui da ilha? Sim. Legal, isso já é uma credencial também, né? Então você oferece minhocários para promover o reaproveitamento de resíduos da cozinha. Sim. Papelão também serve para botar aqui? É uma das dicas que nós damos para as pessoas. Por quê? Porque principalmente em apartamentos elas não têm acesso a materiais secos que precisam, matéria orgânica seca, para fazer esse controle da umidade. Então folhas, uma boa galhos, dica... Sim, aí pode usar o papelão. Pode usar. E uma dica boa é, no mercadinho, quando for comprar suas coisas, ao invés de colocar numa sacola plástica, se for possível, se for conveniente, coloque dentro de uma caixa de papelão. Essa caixa de papelão vai conter devidamente os seus produtos. Chegando em casa, vai poder colocar as coisas na despensa e na geladeira. E essa caixa você pica rasga e joga dentro do miocário. Eu gosto muito, quando eu vou no Angelone, pronto, né? Eu também no Bahia Sul, no Imperatriz, eu procuro levar as compras na caixa de papelão, né? Sim. Os gatos também gostam, eles largam. É verdade. E tem uma coisa aqui bem importante, não colocar aqui papéis plastificados e também fezes. Isso, mas você falou, vai ser assunto para um outro programa, está desenvolvendo, pesquisando um biodigestor para esse material também, né, do banheiro. Sim, do banheiro. Isso vai ser uma outra conversa. E uma coisa importante de frisar também é que além da compostagem doméstica, para poder chegar principalmente no público empresarial, nós oferecemos a gestão de resíduos orgânicos
que é feita através de uma coleta seletiva exclusiva de resíduos orgânicos. Você faz a coleta? Isso. Legal. A Brotei, ela ajuda a descrever como segregar no local. Provavelmente vai ter um contentorzinho só para os orgânicos. Naturalmente, as empresas logo vão querer um contentor só para os recicláveis e um contentor só para rejeitos. E aquele contentor, na medida que vai enchendo de resíduos orgânicos, esse é o que nós vamos coletar e fazer a compostagem. E aí nós temos planos mensais de baixo custo. Tudo que nós oferecemos são coisas são a preços de varejo, então são acessíveis tanto para grandes empresas como para pequenos escritórios que infelizmente não tem o tempo devido para poder assim, dar aquela atenção, né, para um minhocário, por exemplo. Não que tome muita atenção, mas muitas das vezes a pessoa ela prefere focar no seu trabalho. Então nós oferecemos a gestão de resíduos orgânicos com essa coleta seletiva que também passa pela vermicompostagem. E tendo eles interesse, nós podemos reverter esse humus, trazendo para cá, para que ele tenha, por exemplo, uma floreirinha, como eu vejo que tu tem flores aqui. Sim, pode. Isso eu queria perguntar agora. Essa compostagem você pode fazer no apartamento ou no escritório, você pode depois botar o material nas suas plantas, criar uma horta na janela, uma horta suspensa. Perfeitamente. Que legal. E você ainda pode recolher esse material com periodicidade? E você paga a pessoa pelo humus ou aí como é que fica essa relação? Como nós fazemos a gestão de resíduos orgânicos, o que nós oferecemos, da mesma forma como a cada 2 minhocários nós produzimos um terceiro para entregar na comunidade, a metade daquilo que essa empresa paga pelos serviços da Brotei, nós podemos oferecer a ela de volta em produtos que pode ser o humus, se ela tiver interesse em ter esse humus. Então é para ela, é como um vale desconto, por exemplo, vem gratuitamente. Ou ela pode destinar para comunidades carentes, ela pode destinar para esse movimento das oficinas que a gente já faz. Então, além daquilo que a gente já oferece, a gente traz o que as empresas estão agregando. E ali também, claro, há o espaço para a devida apresentação do apoio institucional que aquela empresa está oferecendo. Né? Legal. E precisa muitas minhocas? Vamos montando aqui, querido. Montar? Eu acho que o tempo, quando a conversa é boa... 1 minuto? 1 minuto, Fernando? É mais que o suficiente para a gente conseguir montar esse minhocário. E precisa muitas minhocas? Não. Precisa dessa matriz, pode ver, ó, é aqui um pote de sorvete. Isso aqui é um material reutilizado de novo. Eu reconheço esse pote de sorvete, mas então, enfim. Sim. Então aqui, por exemplo... E o balde já com um tratamento visual, né, para ficar bem... Isso é o que nós fazemos para mostrar para as empresas que, se elas quiserem fazer campanhas publicitárias de distribuição de minhocários, nós podemos veicular muito bem a marca, fazer um endomarketing bem interessante. E aqui, furadinho, para que as minhocas transitem circularem, livremente. Transitem. Então, como é que funciona? E ele fica hermético, realmente não sai cheiro nenhum, né? Os furos para oxigenação, eles são pequenos o suficientes para deixar entrar o ar, porém não deixa entrar insetos nem formigas. E não sai cheiro, isso que é interessante. E realmente não sai cheiro. Então, por exemplo, aqui nós temos as minhocas. Vamos botar elas. Elas têm um devido material seco, da mesma forma como tem esse camadão de material seco em cima, dentro também tem que ter um camadão de material seco. Não direto no plástico. E pode ser papelão, no caso, ou folhas que você acha no parque. Caso queiram apresentar para as pessoas... As minhocas. Vamos mostrar as minhocas. Nós podemos... Olha, já tem uma ali. Não, mas aqui e são tranquilas mesmo, Alceu? Sim. São simpáticas as suas minhocas. Olha aqui, ó. Minhocas. São pequenininhas, não são aquelas... Sim, ó. Olha. Quantas minhocas tem aqui? Como elas estão na boa. Estão bem tranquilas, bem... Aqui minhocas do bem. Sim. Aqui nós temos 315 minhocas no mínimo. 315 nesse espacinho? Sim, contadas manualmente. E elas se reproduzem rapidinho também, né? Sim. Manualmente. Elas dobram de população a cada mês, se o ambiente tiver desse jeitinho que eu expliquei, que assim, bem cuidado e numa relação harmoniosa com... E o que faz com essas minhocas todas aí? Elas, na verdade, elas se limitam... Não, elas limitam a reprodução conforme a disponibilidade de alimento e espaço. Então não precisa se preocupar. Mas quem quiser replicar e dar um minhocário para sua sogra... Perfeito, vai estar com muitas minhocas para formar uma nova matriz. Então, na verdade, cada minhocário ele pode se exponencializar. Então, 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 16, e é por isso que o movimento é exponencial.
Certo, certo. Mostrar para o telespectador que não pode enxergar aqui dentro, uma camada de não mais que 10 centímetros já pode dar início ao seu minhocárdio. Exatamente. Que legal. E daqui o ciclo é feito bem simples. Podemos, quando quiser, nós podemos explicar em mais detalhes. E basicamente é o ciclo entre essas duas caixas. O Fernando faz a gentileza de trazer uma toalhinha de papel, Fernando. Obrigado. E aí vai jogando a casca de batata, o lixo orgânico que tiver. Isso, nossos resíduos. Sobre isso daqui. E demora, em média, um tempo para encher, às vezes 30 dias. Quando enche, vem o momento de jogar para baixo essa, e essa agora que está vazia, vem para cá. É assim que funciona o processo. E conforme nós vamos demorar... Aqui já está ótimo. Inclusive... Ele é econômico. Sim. Não, e realmente é porque esse material é benéfico. Ele não tem patógeno nenhum. E já vai junto, já vai aqui. Pode. Que maravilha. E assim, o mesmo tempo que demorou para encher essa, como eu estava explicando, né? Nós estávamos aqui com a nossa matriz, aí ela, vamos supor, ela encheu, e quando encheu nós botamos para baixo esse recipiente cheio de matéria fresca e trazemos essa para cá. E começa o mesmo processo. Conforme vamos enchendo aqui, as minhocas que estão aqui, naturalmente elas migram para cima, e a hora que encheu, porque elas vêm atrás do alimento fresco, vai olhar, esse material vai estar tratado. Que maravilha. Esse vai para a horta. E aí? Aí agora esse que está cheio de matéria fresca vai para baixo. E agora esse aqui, e aí esse que está vazio vem para cima. E esse último aqui não tem furos nenhum. Ele é para reter o excesso de umidade, que é um chorumezinho que vem das minhocas, que ele se diluído num esborrifador com uma parte de água para uma parte desse líquido para 15 de água, ele é um fungicida natural e adubo foliar. Fungicida. Acaba com pragas? Sim, ela regula. Regula as pragas? Ela regula. Sem agrotóxico nenhum? Sem agrotóxico. Pô, Alceu, olha, parabéns, parabéns. Obrigado pela presença. Alceu Medeiros, empresário, fundador da Brotei, brotei.com.br, brotei.com.br. Posso passar o celular também? Por favor. DDD 048 aqui de Florianópolis, 9131 1793 1793, para falar com o Alceu sobre gestão de resíduos orgânicos a domicílio, para botar... Isso aqui é bem doméstico, né? Mas tem alguns maiores para fazer num condomínio, tem até alguns industriais que aí já exigem alguns cuidados. Nós também implantamos vermicompostagem em média e larga escala para pátios, geralmente são pátios industriais ou são, por exemplo, terraços de shopping centers. Então tem um trabalho bem bacana que dá para fazer em loco também. Qualquer lugar pode ter um minhocárdio? Qualquer lugar pode ter minhocas. Eu achei que só a Monsanto é que podia fazer isso. Então tá bom. Parabéns mais uma vez. Agradeço. Obrigado pela presença. O telespectador internauta dá para sentir daqui, né, que também gostou muito. Procure a brotei.com.br para ter o seu minhocárdio, produzir o seu adubo aproveitando os seus resíduos orgânicos que saem da sua cozinha. De repente a gente vai ter que voltar para cultivar mais minhocas. Sempre à disposição dos amigos. Maravilha, muito bem. Obrigado você pela audiência do nosso condomínio hoje, que vai ao ar sempre às quintas-feiras, 5 da tarde, aos sábados, às 7 da noite e também na segunda-feira, 9 da noite, sempre com apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. Apoio Cronos. Casas d'Água.